Conta um Conto apresenta, da série Novos Autores, de Isaac Quinino, Sob a Escuridão. Narração: Marcelo Fávaro. Gabriel correu feito um raio, rasgando o céu numa noite chuvosa e tempestuosa, em direção à cama, se enfiando rapidamente embaixo do cobertor macio de algodão. Envolto por uma manta branca de espessura fina, após o quarto cair de súbito na escuridão total. Escondido sob o tecido, o menino franzino ficava ali estático, sentado de pernas cruzadas na cama, aflito com os olhos castanhos muito grandes que se lançavam para frente aguardando algo acontecer. O silêncio ponderou-se solenemente no escuro entrecortado pelo vai e vem da ventania que vinha numa brisa fugaz pela abertura formada pela janela onde passava a corrente de ar, que saía feito um assovio fantasmagórico. Gabriel tinha 8 anos de idade. Era dotado de uma imaginação fértil, como dizia o seu avô, comum quando se ainda é criança, pois com o tempo isso vai se perdendo, assim como a inocência de uma mente imatura. A infância é uma ótima fase para duas coisas: a imaginação febril e o medo. E essas duas coisas unidas podem tornar tudo possível, principalmente aos olhos de uma criança. É só um apagão, é só isso, vai passar, dizia baixinho, mentalizando o pensamento, repetindo vez ou outra em tom de oração, com os dedos entrelaçados como quem faz um pedido para uma estrela cadente. É só um apagão, é só isso, vai. E antes que pudesse completar a frase, fora interrompido repentinamente pelo sonoro mecanizado conhecido. Alguém havia girado a maçaneta do lado de fora. A porta fechada não se abriu. Um rangido que indicava o estado ferruginoso das dobradiças, entregando a necessidade básica de um óleo lubrificante. Gabriel fechou os olhos, recolhido dentro do cobertor, recorrendo à frase novamente num apelo. Algo se aproximava. Conseguia sentir sua presença. O movimento vinha em sua direção. Ele ouviu os passos na madeira, cada vez mais perto, cada vez mais perto. Em seguida, puxou o lençol que o encobria, levando o pequeno garotinho a puxar de volta a manta para si, como num cabo de guerra, temendo ser descoberto. Ele imaginou a coisa. Um monstro abominável de aparência disforme, com seus olhos acesos como holofotes na escuridão, sua coleção de dentes e garras afiadas, pronto para fazer de Gabriel sua refeição. Estava faminto, pôde sentir sua lufada quente aquecer a mortalha e o cheiro podre que incendiava o ar, saindo de sua boca grande e salivante. Depois de algum tempo, a coisa pareceu dar trégua ao cabo de guerra iniciado, mas Gabriel se manteve ali, parado, esperando o pior que aconteça, esperando que fosse devorado pela criatura que tentou puxar seu cobertor. Filho, disse a voz masculina que se ressaltou da imensa escuridão. Tá tudo bem? Gabriel abriu os olhos naquele momento, após reconhecer a voz de Marcelo, o seu pai. Papai, é você? Sim, sou eu. O menino então abaixou levemente o cobertor, deixando a cabeça para fora dos lençóis da cama, feito um coelho para fora da toca,
verificando se aquele realmente era o seu pai ou um monstro pavoroso que o encarava com os olhos cintilantes sob a escuridão. Ei, eu tô aqui, ok? Você tá seguro comigo, baixinho? Não precisa ficar assustado, filho. Foi só uma queda de energia. Falou ele e completou depois. Eu fui ligar o gerador lá embaixo, mas por alguma razão deu pane no sistema de todo o condomínio. Marcelo tinha por volta de 30 e poucos anos de idade, mas a sua aparência conservada entregava o vigor de um homem aos 20. Eu não tô assustado, pai. Eu não tô assustado, mentiu o garoto. Marcelo logo ligou a lanterna do celular, iluminando um pouco o cômodo, permitindo que ele e o filho pudessem estabelecer um contato verbal e visual que fosse, no mínimo, aceitável. Mesmo assim, ele permaneceu inerte, encolhido e sentado na posição fetal, abraçado pelo manto que passava uma sensação confortável de proteção diante das sombras que se alastravam pelo quarto. A mamãe chegou? Perguntou o garotinho encolhido na cama como um filhote recém-nascido. Não, filhão. Sua mãe ainda não chegou do trabalho. Já é tarde. Eu sei. Sua mãe, Renata, exercia o cargo de guarda no turno da noite, enquanto ele exercia a profissão de contador durante o dia. Na ausência de um, o outro tomava a frente e vice-versa. Uma balança perfeitamente equilibrada. Quer esperar a sua mãe chegar, filho? Indagou. Enquanto o síndico resolve o problema da luz da nossa torre? Gabriel não respondeu de imediato. Estava pensativo acerca da proposta do pai. Eu posso ficar com você se quiser. Assim fazemos companhia um pro outro. O que você acha, campeão? Eu acho que sim, disse o menino num tom de incerteza. Marcelo seguiu em frente, sentando ao lado do filho que se achegava para o lado na cama, dando espaço ao traseiro enorme do pai. Ele, portanto, colocou o celular com a tela virada para baixo no meio dos dois, com a luz da lanterna sendo projetada para cima no teto. O contraste da iluminação parcial do local se manifestava com os rostos sombreados dos dois, com a face de ambos sendo sobrepostas por um efeito de luz e sombras. Pelo visto, vão ter que trocar as lâmpadas do corredor, ponderou Marcelo. Gabriel não se manifestou a respeito da fala do pai. Estava preso demais na situação para formular uma palavra. É o que acontece quando estamos com medo, com muito medo. Prestamos mais atenção do que o normal quando somos postos numa situação da qual o conforto é mínimo e o desconforto é latente. Mas para Gabriel era diferente. Não era só o medo e o suspense a esgueirar pelos pontos cegos do quarto, onde o alcance da visão era praticamente nulo. Era uma sensação ruim de mau presságio, uma sensação que sentia crescer dentro de si a cada segundo que se passava. Já Marcelo apenas tomou para si se tratar de mais um devaneio do rapazinho, decidido a largar o osso e deixar o garotinho na dele dentro de sua bolha, no seu mundo de fazer conta, e assim permaneceram os dois juntos, sentados, um ao lado do outro, um marasmo, aguardando a chegada da matriarca da família. Eu queria que a luz soltasse logo, papai, relatou Gabriel num tom sufocante de desabafo. E por que, filho? Eu não gosto do escuro, fazendo uma pausa antes de continuar. Parece que tem alguém olhando pra gente, pai. Isso explicava o olhar fixo do garoto, voltado para um canto específico do quarto. Eu sei, eu entendo, filho. Marcelo realmente compreendia a angústia do filho. Também havia tido pesadelos na infância, quando pequeno, com um monstro assustador de dentes e unhas pontudas. E no dia seguinte acordava com o short molhado na região da virilha. Agora as coisas mudaram e precisava deixar de lado o medo. Caso quisesse progredir na vida, a vida é assim.
Porém, o que ele não sabia era que seu filho tinha medo do escuro, não propriamente dito, e sim do que havia por trás dele à espreita. Por isso estava tão atônito com o apagão repentino que houve na torre, por isso estava tão apreensivo com a chegada da luz. Alguns minutos depois, Gabriel já havia caído no sono, enquanto Marcelo acariciava o filho como demonstração de seu amor paternal, aguardando Renata entrar por aquela porta o quanto antes. E foi de repente que ele ouviu algo que se alastrou, algo se arrastando, o som brusco de movimentação rasteira, vinda de um canto escuro do quarto. Ele então se levantou, apontando a luz da lanterna do celular para aquela extremidade do cômodo, onde ouvira ressoar a agitação estranha e oportuna. Não havia nada, mas o barulho esquisito de algo se arrastando pelo chão continuou. Marcelo de súbito sentiu uma corrente de ar passar em movimento atrás dele, e quando se virou ante a brisa, achando se tratar de Gabriel que havia acordado, fora surpreendido mais uma vez, por não haver ninguém ali. Virou-se novamente, mas não pôde mais fazer nada. Já era tarde demais. Quando as luzes voltaram, junto com Renata que subia no mesmo compasso das escadas, Gabriel acordava saindo por debaixo do cobertor que o envolvia. Fora em direção à porta entreaberta, entrando no quarto do filho que estava parado, sentado em cima da cama, olhando assustado para o outro lado do cômodo. Filho, o que foi? Mas Gabriel não respondeu de volta ao seu chamado. Estava impressionado demais para dizer algo. Ela, sem entender direito o que tinha acontecido, olhou para o canto que o menino olhava assustado. Renata então ressoou um grito. E lá estava Marcelo, caído ao chão numa poça de sangue, com suas roupas encharcadas no líquido vermelho. E do lado do corpo, já sem vida, um ser obscuro de olhos brilhantes, como dois faróis na escuridão, que se encontrava agachado, feito um animal, que sobrenaturalmente desapareceu num piscar de olhos, para onde quer que fosse. Fim da história. Sob a escuridão. Para você que, porventura, pode se encontrar na sua casa, sozinho, sem luz, sem energia. Isso é uma história conveniente aos tempos que andamos vivendo. Obrigado e até a próxima.